a gente estudando português, a gente vê o quanto a gente fala errado, né? Sim. É igual tem na primeira aula, se vocês puderem assistir, eu falei sobre as acentuações, né? E tem um assunto que é bem interessante, que é prosódia. Dentro da prosódia, o que significa prosódia? É você, quando você comete um erro de prosódia, é porque você acentua a palavra que não deve ser acentuada. Você coloca acento numa palavra que não deve ser acentuada. Aí você, por exemplo, você escreve, né, por causa do dia a dia, ouvir, né, muito falar e se não estudar, você acaba escrevendo e falando rúbrica. Ah, faz uma rúbrica aqui. Tá errado, é rubrica. Não, ele é um erro de prosódia, quando você fala rúbrica. E lá no concurso, às vezes eles acentuam a palavra rúbrica para saber se você, qual a palavra que está incorretamente acentuada é rúbrica, porque o correto é rubrica, não tem acento. É igual uma palavra que teve até um aluno que discutiu comigo. Eu vou colocar um catéter no paciente. É errado, é cateter. Não tem acento também, catéter. E, às vezes, no hospital, tem pessoas que falam cateter e outras falam catéter. Quando você fala cateter, tem gente que não é cateter. Mas correto é cateter, não é catéter. Quando você acentua, você está cometendo um erro de prosódia. É igual recorde, né? Recorde não existe, é recorde. Mas, às vezes, você vê até na televisão. Fulano, né, bateu o recorde mundial. É errado, o correto é recorde. Conteúdo também é conteúdo ou conteúdo? Conteúdo. Aí existem palavras que têm dupla prosódia, projétil e projetil. Tanto um quanto o outro está correto. Xerox e xerox. Então, às vezes, tem aluno que fala assim, vai ser o que o conteúdo hoje? A acentuação. Vou assistir não. Já domino. Aí, até comentei na turma, teve um aluno que não quis assistir a aula de acentuação na banca, e marcou qual a única palavra que ela não existe sem acento. Ele marcou lá que era música. Música só existe com acento, não existe sem. Estava errado. Música, existe música e musica. Então, todos os conteúdos, eles devem ser analisados com calma, né? Por quê? Porque a gente acaba falando, né, de uma forma errada e acaba achando, e lá no concurso você olha, você vê essas palavras, né, catéter, você vê recorde, acentado, você acaba achando que está certo, né? Em recorde está certo, isso aqui não está errado não. E você vê que está errado, né? Por causa do vício. O vício, você acaba falando, o pessoal fala, rúbrica. Eu já vi professores portugueses falando, faz uma rúbrica aqui. A pessoa não sabe, vai escrever depois desse WhatsApp aí. Acabou não conseguindo escrever direito. Vamos lá para a próxima. Nós temos 2 verbos que eles se comportam da mesma forma. Pagar e perdoar. Então eu vou botar eles juntos. Vou botar aqui uma sinalização para falar de cada um deles. Pagar, quando é coisa, quando você vai pagar alguma coisa, ele é transitivo direto. Por exemplo, paguei as dívidas. Então, tanto pagar quanto perdoar, se for uma coisa, ele vai ser um verbo transitivo direto. Quando for o verbo pagar ou perdoar uma pessoa, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Vou botar aqui embaixo, que eu esqueci de botar o outro verbo. Tanto um quanto o outro, tá? Pagar e perdoar. Quando for, vou botar aqui, pagar
e perdoar. Quando é uma pessoa, ele é um verbo transitivo indireto. Vou botar aqui. Vou botar os dois aqui. Então aqui, ó, quando foi paguei a dívida, eu não usei preposição. Quando eu paguei para o meu pai, aí eu usei preposição mais artigo. O ao é uma preposição mais um artigo. Para formar a palavrinha ao, eu usei a preposição mais artigo. Então, ó, quando você pagou uma coisa, você não usa preposição. Aqui é só um artigo acompanhado da palavra dívida. Quando você paga uma pessoa, aí você usa a preposição. Então aqui ele é um verbo transitivo direto e quando é uma pessoa, ele passa a ser um verbo transitivo indireto. Professora, pode explicar aí o pagar e perdoar? Sim. Por favor. Pagar e perdoar. Quando você paga ou perdoa uma coisa, paga ou perdoa uma dívida, por exemplo, que é uma coisa qualquer, ele é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Paguei as dívidas. Isso aqui é só um artigo acompanhando a palavra dívida, né? Se por acaso aqui fosse uma preposição mais artigo, teria que usar o acento grave, né, da crase. Como ele é só um artigo acompanhando a palavra dívida, então ele não usa o acento grave. Então eu paguei as dívidas. Pagar ou perdoar, quando é uma pessoa, ele é um verbo transitivo indireto, então ele precisa de preposição. Paguei aos funcionários, então eu paguei a, aí aqui já é uma preposição, e o os já é o artigo acompanhando a palavra funcionários. Então toda vez que eu uso o ao, é uma preposição mais artigo, para formar a palavra ao, né? É igual quando eu falo, eu fui ao cinema, que é o correto, né? Quem vai, vai a, e a palavra o acompanhando a palavra cinema, que é uma palavra masculina. Então, o correto é eu fui ao banheiro, né? Eu vou ao banheiro. Eu fui ao cinema. Porque quem vai, vai a algum lugar, mais a palavra banheiro, que é masculina. Então, eu junto um a mais o o. Então, o correto é eu vou ao banheiro. Eu vou ao cinema. Eu junto quem vai, vai a, e o que acompanha a palavra cinema, que é uma palavra masculina. Então, sempre que você pagar ou perdoar uma coisa qualquer, não usa preposição. Sempre que você pagar ou perdoar uma pessoa, aí você usa preposição. Então, esses dois verbos eu gosto de colocar junto, porque eles são do mesmo jeito, tá? Aí coloca assim, ó, um embaixo do outro, que está fazendo referência aos dois.
Vou apagar esse lado aqui, tá? Verbo preferir é um verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. Vocês já devem ter ouvido as pessoas, muitas vezes na fala, muito mais do que na escrita, a pessoa usar também uma expressão prefiro 1000 vezes, prefiro muito mais, que é uma expressão, esse 1000 vezes, muito mais, é uma expressão de intensidade, né? Se estiver uma expressão de intensidade e também o do que, ou os dois ao mesmo tempo, a questão está erradíssima, tá? Toda vez que tiver o verbo preferir, não pode usar uma expressão de intensidade. E o verbo preferir, ele não é um verbo transitivo indireto. Ele não exige preposição. O do nada mais é do que o de é mais o o. Para formar o do é o de é mais o o. Então aqui é se o verbo ele precisasse de preposição. E ele não precisa. E também, às vezes, a OCP, FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, a UF, elas adoram colocar essa expressão 1000 vezes. Eles também fazem muito vestibular, né? Então os alunos, mesmo aqueles que estudam mais, eles usam essa expressão. Ah, eu prefiro 1000 vezes direito do que matemática, por exemplo. Está errado, tá? Tanto a expressão de intensidade quanto do que. Não pode usar nenhuma nem outra. Às vezes a banca ainda faz isso, coloca as duas ao mesmo tempo. Intensidade, coloca o verbo preferir, coloca uma expressão de intensidade e ainda coloca do que é popular, né? A maneira que as pessoas falam. Muitas pessoas falam isso, né? Usa essa expressão, né? Mais ou 1000 vezes e ainda coloca o do que. Os dois estão errados, tá? Então não pode usar a expressão de intensidade. Vou botar aqui intensidade. Só fazer ficaria como então. Vou botar aqui. Bolo, Prefiro bolo a sorvete. Esse aqui é o correto. Se você escreve, não fala. Se você coloca prefiro 1000 vezes, prefiro muito mais, tá errado. Para a gramática, está errado. Então o correto é prefiro, vou botar aqui embaixo. Prefiro bolo a sorvete. Aqui somente um artigo, não usa preposição.
Economiza até nas palavras, né? Já Falando reduz certo. tudo. Prefiro bolo a sorvete. Deixa eu pegar um pouquinho de água. Alguém quer? Não, Não, obrigado. Eles usam, eu vejo muito na AOCP, na FGV, que é essas bancas mais, seja Gran Rio, eles usarem muito o verbo obedecer, pagar e preferir. Mas namorar é muito mais raro. É mais em vestibular e tal. Vamos aqui pro verbo assistir. mas eles usam esse verbo com mais intensidade nessas provas justamente para poder o cara errar. Sim. Tá? Porque tem mais formas de eles montarem frases para você poder errar, né? Uhum. Eu vou colocar um ali, que é o verbo implicar, que eles também usam bastante. E eles misturam, que eu vou colocar ali para vocês, o implicar junto com o pronome relativo. Que também não pode. Não, ele pode, só que às vezes a pessoa erra, porque, por exemplo, se colocar 3 frases iguais e colocar o pronome relativo e depois colocar verbos diferentes, você tem que fazer a ligação da regência com o verbo. Então, a regência que vai estar antes, o verbo está depois, mas a regência que vai ser colocada antes é baseada naquele verbo. Então, quando você vê uma questão que eles gostam muito de colocar, que eu vou colocar ali para vocês, quando formos falar do verbo implicar, eles colocam o verbo implicar, colocam o pronome relativo e colocam o verbo depois. Aí, qual a regência que eu tenho que colocar aqui na frente? A regência é baseada no verbo que está depois, entendeu? Então, você fica confuso. Às vezes até não uma questão de regência, mas eles colocam uma questão só de pronome relativo e pede para você completar. Qual das opções abaixo completa aquela? Então ele coloca 3 frases iguais e coloca a letra A, B, C, D e E. E coloca as regências, né, as preposições para você completar. Só que você fica confuso. Caramba, tem cabeça tá quente, né? Várias questões. Aí você tem que relaxar e enxergar o pronome relativo. E depois do pronome relativo, o verbo, aí você completa. Na hora você se assusta, mas depois você consegue, né, se você estudar, você consegue entender. O verbo assistir, ele tem 3 possibilidades e 3 usos dele, né? Então eu tenho assistir, deixa eu botar de outra cor, no sentido que nós não usamos, que é no sentido de morar, no sentido de prestar assistência, a gente também não usa tanto. E nós usamos mais no sentido de ver. O ver é que a gente usa mais. Então, quando a gente usa o verbo assistir no sentido de morar, ele é um verbo transitivo indireto. Ele precisa da preposição em. Quando que vocês já ouviram alguém falar assim, João assiste em Bangu, que é no sentido de morar. João mora em Bangu.
É muito difícil, só em prova mesmo, Exige, né? Só em prova. No dia a dia, ninguém usa. Então, toda vez que for o verbo assistir no sentido de morar, ele tem que usar a preposição em. Até na hora que você escreve a frase, você até consegue escrever com tranquilidade. Assiste em Bangu, né? Mas você não usa isso, né? Não é uma coisa que você usa. Assiste em Bangu com o sentido de mora. João mora em Bangu, né? O presidente assiste em Brasília, né? Mora em Brasília. Você não usa isso, né? Pode apagar essa parte aqui? É o médio? Eu não tô doido ainda não. É o cansaço. Eu penso uma coisa e acabei escrevendo. Obrigado. Se vocês puderem comprar pelo menos uma caneta de outra cor, é bom. Até não só tô falando para minha aula não, tô falando para outras aulas, né? Se você puder comprar um caderno, pelo menos eu vejo, não tô falando isso por mim não, tô falando algumas palestras que a gente assiste e depois você começa a estudar e você vê que tem sentido, né? De usar cores, passar limpo aquilo que você estudou, se você tiver um tempo, você passar limpo. Quando te der uma folha de exercício, pelo menos eu acho legal, acho interessante, você marcar no caderno o gabarito. Por exemplo, eu achei que aquela questão é letra A. Não usar a folha para você responder. Usar o teu caderno, tu responde, e depois tu usa a folha durante a semana para você estudar. Aquilo que você errar no exercício, você já sabe que você tem que focar mais. Né? Aquilo que você acertou e entendeu bem, não, já consegui. Agora, aquelas questões daquele assunto que eu errei, eu tenho que focar mais. Por que eu errei aqui? É assim que a gente vai, né, aprendendo. Porque a partir do momento que você entende e que aquilo é gravado dentro do seu cérebro, geralmente você consegue resgatar com mais facilidade. Né? No lugar da gente ficar muito tempo, né, assistindo só série, ou vendo, né, coisas bobas na internet, foca para estudar mais, revisar. Então, guarda a folhinha para você refazer. Né? Quiser fazer, tudo bem, estou falando uma sugestão. E uma caneta de 2 cores, que às vezes o professor sinaliza alguma coisa, né, destaca, e você destaca também no teu caderno. Tem um caderno simplesinho para o curso, para depois você passar limpo e revisando, né? Ele destacou isso aqui, eu acho legal. Até a caneta verde também, para destacar algumas coisas, também é interessante. Né? É uma estratégia para você estudar. Né? Tem professor que tem várias canetas, né? Ele bota uma coisa de uma cor, outra coisa de outra. E o próprio aluno, às vezes, ele quer bizu, bota em verde. O que o professor subiu coloca em vermelho. E o que ele está escrevendo comum em azul, né? Letra escrita comum. Fica interessante também para você memorizar. Então, aqui eu botei assistir
no sentido de morar. Assistir, no caso de prestar assistência. O médico assiste o paciente, então ele está prestando assistência, né, socorrendo o paciente. E o assistir no sentido de ver.